Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu podcast de Só Tenho 20 anos. Esse é o episódio 3 no Spotify, mas no YouTube esse é o... Não, esse é o primeiro episódio com vídeo. Mas, como é o mesmo episódio no Spotify e no YouTube, se você estiver no Spotify, você vai escutar o episódio 3. Se você estiver no YouTube, você vai ver o episódio 1. Felicidade. Enfim, gente, olha, pra quem tá vendo no vídeo, eu não tenho microfone. Eu pensei em improvisar um microfone de chapinha, mas eu falei, não, é muito ridículo, entendeu? Eu não quero passar essa vergonha, porque, primeiro, eu já não vou ser levada muito a sério pelo fato de eu ser uma menina mulher jovencita que não tem tantos conhecimentos assim. Aí eu vou e já boto uma chapinha também como microfone. Eu tô mostrando a minha chapinha que eu tava usando assim, mas gente, não, muito demais. Aí eu tava usando o meu celular também pra ser como microfone. Mas também, gente, não adianta, porque não é o meu microfone que tá sendo... Não é o meu celular que tá sendo microfone. Então eu apenas desisti. E aí eu vou ficar um podcast sem microfone. Porque é assim, a vida é assim. Às vezes a gente não tem um microfone. E eu não preciso de um microfone pra ter um podcast incrível. Eu só preciso do quê? Do meu computador. E do Spotify e do YouTube. Tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. Não ironicamente, mas ironicamente, esse episódio de hoje, o tema que eu trouxe é sobre desafios da vida adulta. Não, mentira, é sobre desafios da transição da vida adulta. Como é a transição da vida adulta? Só que eu tô... É porque na minha cabeça, gente, assim, eu ainda tô na transição, né, pra minha vida adulta, das minhas responsabilidades e tudo. E como é não ser mais um jovencito, um adolescentecito, que vai pra escolinha, que vai pra escola, que vai ter aula de ciências e de biologia e tal. E eu ainda tô nessa transição. E aí eu não sei se eu tenho, assim, tanto lugar de fala, assim, pra falar, tipo, não, porque agora eu sou um adulto, porque agora eu pago as minhas contas. Porque eu não pago as minhas contas, né? Principalmente agora que eu sou desempregada, não tenho estágio. Só tô estudando no meu intercâmbio, que mara. Então, eu não pago as minhas contas, mas quando eu tava no estágio, eu ganhava dinheiro. Pelo meu trabalho. Mas enfim, o tema de hoje é sobre transição da vida do adolescente pro adulto e como como está sendo, né, esse processo pra mim, as minhas primeiras impressões. Ai, debates não, né, porque vai ser só eu, mas assuntos sobre isso, porque eu adoro falar sobre isso e principalmente pra minha pessoa é um assunto muito delicado que eu sempre converso na minha terapia, que eu amo. E vamos lá, vamos começar este assunto. Para começar, eu queria contar uma pequena historita que aconteceu comigo. Na verdade, meu estágio, gente. Não, peraí, deixa eu continuar. O que aconteceu comigo no meu estágio? O meu estágio, ele foi um momento da minha vida que acho que foi a minha primeira percepção da vida adulta de verdade. Quando eu tirei carteira de motorista, foi antes de eu ter o meu primeiro estágio, mas eu ainda tava na escola. Gente, eu tirei carteira de motorista na escola. Eu tava no terceiro ano, tava no início do ano, e eu tirei minha carteira de motorista. Pois é, no terceiro ano eu podia ir dirigindo pra escola. Eu passava de carro dirigindo próximo à minha escola, quando eu tava estudando na escola. Então, assim, imagina a cabeça da pessoa, como ficava a minha cabeça, gente. Era uma confusão, porque eu ficava assim, não, eu sou adulta, mas eu vou pra escola. Então, não, né? E tipo, sério, assim, eu podia estacionar do estacionamento que os meus professores estavam estacionando. Se eu pudesse, né? Mas eu não podia porque eu era aluna. Mas enfim, eu tirei a carteira de motorista com 18 anos. Eu tava na escola, aí depois eu entrei pra faculdade com 19. 19, e aí no meio do ano, no segundo período, né, da minha faculdade, eu comecei o meu primeiro estágio. E aí,
eu já tava dirigindo, eu já tava empregada, eu já tava empregada assim, né? Mas eu tava empregada e eu já tava na faculdade. Então, aí foi o meu primeiro, assim, lapso não, né? Mas gostinho, assim, da vida adulta que eu tive. E aí, eu lembro que foi muito impactante pra mim, porque assim, antes de você entrar no estágio, você tem que fazer o processo seletivo, né, geralmente, a não ser que você conheça a pessoa, mas geralmente você tem que fazer o processo seletivo e fazer o processo seletivo, você não se dá conta de que você tá indo trabalhar, entendeu? Você quer entrar na empresa, então, você quer entrar na empresa, então é tipo uma conversa, assim, e tal, então é legal, assim, você não se dá conta de que você tá indo lá trabalhar, e aí, no caso do meu estágio, era, claro, né, todo estágio é pra aprender e tudo, mas eu tinha que bater ponto, assim, igual a todo mundo, eu tinha as minhas responsabilidades lá na empresa também. E aí eu fiz meu processo seletivo, como assim, fazendo um processo seletivo e tal. E aí passei. Falei com uma voz fina, né? Agora, mas. E aí passei no meu estágio. Aí eu entrei, né, no estágio e tudo. E aí eu lembro que as primeiras semanas eram assim. Eu me sentia tipo um bebê. tipo um bebê naquele lugar. Assim, de verdade. Porque eu tava trabalhando na empresa, mas assim como eu, tinha uma galera que também tava trabalhando lá, né? Todo mundo. E tem gente que trabalha pra pagar as contas, né? Pagar as contas, sustentar uma família. Tem gente que trabalha pra sustentar a família. A maioria das pessoas ali. E eu estava ali pra pagar o meu carrinho da Shein. Nem pra isso, entendeu? Porque eu não precisava. Eu tava ali apenas pra ter alguma coisinha no meu currículo, pra eu aprender, pra eu ganhar um dinheirinho, sair no final de semana. Nem era pra ganhar dinheiro, assim, gente. Era só pra, entendeu? Pra ter alguma coisa no meu currículo. E aí, assim, a primeira vez que eu entrei no meu primeiro estágio foi pra isso, né? E também eu comecei a ver como funcionava também, tipo, uma empresa, como funcionava tudo. Eu acho que eu era literalmente um bebezinho que foi colocado num lugar cheio de adultos. E aí eu ficava só assim, observando, meu Deus. Tem gente que aqui realmente, né, eles sustentam a família com nesse lugar que eu tô. E aí, aí vem o desafio também, né, de como é que eu vou ser levada a sério aqui? Tipo, meu Deus, eu não tô mais na minha faculdade, eu não tô mais, né, num lugar que eu não tenho responsabilidades, eu tenho as minhas responsabilidades. Então, esse foi meu primeiro gostinho, assim, da vida adulta. E o meu estágio, muitas coisas me marcaram no meu estágio, assim. Mas agora eu tô lembrando de uma coisa que aconteceu, que foi quando, assim, a gente no estágio a gente tem horário de almoço, né? Todos os lugares, né? Todos os lugares têm horário de almoço. Mas, sempre que eu ia pro meu horário de almoço, eu usava, né, o uniforme da empresa e usava o meu crachá de pessoa que trabalha, né? E ia comer fora. E, gente, assim, no lugar que eu estagiava, tinham várias escolas, assim, ao redor. E aí, no horário de almoço, sempre a galera que estuda, né, os alunos das escolas, almoçam nos mesmos restaurantes, né, que eu ia. E aí eu sempre passava assim na rua e eu via os grupinhos assim, de adolescente, às vezes terceiro ano, às vezes com a camisa do terceirão e tudo. E eu tinha acabado de sair do terceirão, né, no ano passado. E aí eu olhava eles passando assim, eu falava, gente, eles não sabem, mas eu sou igual a eles. Eu sou idêntica a eles. Eu sou eles, na verdade. Mas no ano passado. Mas esse ano, eles devem me ver super como uma adulta, como uma pessoa que trabalha, né? Tipo, respeitando e tal. Mas eu sou eles. Às vezes, gente, deve ter até aluno, na época, né? Devia ter até aluno que é mais velho que eu, talvez, porque eu tinha 19. Às vezes alguma pessoa tem 19 anos e X meses e é mais velho que eu. E sabe, eu tinha aquela moral de estar estagiando e tal, com o crachá, e eles lá, com o uniforme da escola. Aí eu lembrava da minha época da escola, assim, e dava saudade e tudo, então assim, mas ao mesmo tempo eu ficava muito feliz que eu tava vivendo o meu sonho, né, que o meu sonho, quando a gente é adolescente, a gente quer ser adulto, e quando a gente tá adulto, a gente quer ser adolescente.
Então, eu tava vivendo meu sonho ali né, ganhar o meu dinheiro, estagiar. E eles estavam ali na escola. Eu falei, gente, que maravilha, né? Imagina estudar. E aí, eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que fazer as minhas responsabilidades. E aí, às vezes, tinha dias que eu não queria, né? Então, às vezes, eu pensava, gente, imagina, estudar, gente, que folga. Só eu estudar, tipo, não ter que fazer nada. Você vai lá no almoço, aí você come seu almoço com seus amigos. E aí, depois seu pai vem te buscar na escola. Você não tem que usar transporte público. Gente, transporte público também, eu nunca tinha usado. Eu já tinha usado, né? Claro, entendeu? Mas eu não usava com frequência, né? Porque pra ir voltar da escola, meu pai e minha mãe sempre levavam eu e meu irmão, assim. Então, a gente não tinha necessidade de usar transporte público nem nada, assim. Meu pai ia pro trabalho e ele levava a gente também, de carro. E aí, pro estágio eu também precisava usar transporte público. Gente, a primeira vez, meu Deus, a primeira vez... Acho que ninguém sabe disso direito, mas as primeiras vezes que eu fui andar de ônibus, meu Deus, porque assim, hoje é tão fácil, tão natural pra mim pegar ônibus onde for, entendeu? Que eu vá, só olhar às vezes no aplicativo e tal, né, Tem um aplicativo bom, esqueci o nome, de Belo Horizonte, porque eu não uso mais ele, mas, enfim, é tão mais fácil. Só que, gente, eu perdi o ônibus nos 3 primeiros dias, porque eu tava lá, o ônibus passou, mas eu não vi o ônibus passando. Só que é porque onde eu pegava o ônibus, tinha vários ônibus passando ao mesmo tempo. E aí eu não via o ônibus passando, tipo, às vezes ele passava atrás, só que agora eu sei, né, que quando você vai pegar o ônibus, você tem que ficar atenta, já fazer assim pro cara. Mas eu perdi o ônibus nos 3 primeiros dias de estágio. Ou seja, eu tava tão perdida, mas tão perdida, que até o transporte eu perdi pra ir pro estágio nos primeiros dias. Outra coisa também é que eu lembro que, assim, eu realmente me enxergava como um bebê. E aí, depois de um tempo, eu fiquei 10 meses no meu estágio. É impressionante, assim, o meu crescimento, assim, de entender emocionalmente que eu pertencia àquele lugar, né? Que eu não era só uma estudante, assim, não. Que eu tenho potencial, né? Se eu passei no processo seletivo é porque eu consigo, né? Estar em um lugar onde tem vários adultos. Porque eu também sou adulta e porque comecei a fazer terapia. Eu vou falar várias vezes da terapia aqui, porque realmente é o que me sustentou, né, emocionalmente. Mas enfim. Mas eu lembro que no início a gente, na verdade, assim, lá na empresa que eu fazia estágio, a gente tinha uma sala de descompressão. E aí eu lembro como, assim, uma ferramenta da vida adulta, eu acho também, é ter coragem. Mas essa ferramenta eu não consegui conquistar ao longo do tempo. Tinha uma sala de descompressão que era assim, no horário do almoço, o pessoal ficava lá, né? Tipo, pra descansar e tal. Era uma sala normal, só que ela não tinha mesa, cadeira nem nada, ela tinha puffs. E aí, às vezes, quando chegava na hora do almoço, o povo desligava as luzes e todo mundo ficava lá descansando nos puffs, dentro dessa sala. E aí eu podia entrar, porque eu, né, funcionária. Eu podia entrar, obviamente, eu era estagiária, mas enfim, claro que pode entrar. O pessoal do meu time entrava e tudo e ficava lá. E pra mim seria muito melhor. Gente, seria muito melhor eu ter entrado nessa sala e tal, pra eu dormir um pouquinho, né, na hora do almoço. Mas enfim, vocês acreditam que eu nunca entrei na sala pra descansar na hora do almoço? Nunca, gente, porque o primeiro dia, assim, que eu fui entrar e eu vi que tinha vários adultos, assim, e várias pessoas, tipo, homens e assim, sabe? O pessoal da empresa lá, descansando. Eu falei, não, eu queria que fosse eu sozinha. E aí eu não tive coragem, gente. Eu fiquei os 10 meses do meu estágio sem descansar naquela sala. Porque eu acho que nem é porque eu tinha vergonha, mas eu acho que é porque eu tinha a sensação de que a gente tem na escola, sabe? Que na escola... se você ficar descansando, vai vir um disciplinar e vai te xingar. Porque na minha escola era assim, se você ficasse deitado, ia vir um disciplinar, ou um professor, sei lá, ia te falar, aqui não pode ficar deitado, aqui não pode. Só que na empresa, ninguém
vai fazer isso porque você é um adulto, né? Você é funcionário também. No máximo seu chefe, mas o que seu chefe vai estar aí pra isso, entendeu? E eu também teria a responsabilidade de levantar na hora certa, de voltar pro escritório na hora certa e tal. Mas não, eu nunca fui nessa sala de descompressão. Nunca fui, gente. Então, retomando ao assunto de desafios emocionais, eu acho que o maior desafio, assim, que eu tive foi aceitar mesmo que a fase da adolescência acabou e que agora eu tenho as minhas responsabilidades e que agora eu também posso ser tratada. Não só eu me reconhecendo, mas as pessoas me reconhecendo como adulta também. E aí que entrou a terapia. Antes eu tinha muito medo de entrar na terapia, porque eu tinha medo de me expor, sei lá, entendeu? Acho que eu tinha vergonha de me expor, e aí eu achava que eu não tinha nenhum problema. Mas um dia começou a me incomodar muito, assim. Eu já tinha entrado no meu estágio, eu acho. Eu já tinha entrado no meu estágio e começou a me incomodar muito que eu tava muito criança, assim, ainda. Tipo, a minha cabeça não tava muito bem, assim, porque eu tinha desafios de adulto e tinha uma cabeça, assim, meio adolescente e tal. Eu tinha muitas dúvidas também, como é que eu cuido do meu corpo, como é que eu lido com o meu corpo, como é que eu lido com o corpo do outro, como é que eu lido com as minhas emoções e tal, com a minha família, né, com os meus pais. E aí entrei na terapia, e aí, gente, é sério, pra mim foi tão efetivo, mas tão efetivo, que demorou, acho que 3 sessões. Tipo, não, na primeira sessão, eu já saí de lá, tipo, super chorando e super, assim, minha cabeça explodiu, assim, meu Deus, minha cabeça ficou doida. Doida não, né, mas super emotiva. E aí, acho que foi preciso umas 3 sessões pra eu chegar nessa conclusão de que, assim, não, eu tenho 20 anos. Quando eu sempre tenho que ficar me lembrando disso, porque a primeira vez que eu escutei assim, não, mas você tem 20 anos, por que você tá se questionando essas coisas? Aí eu, então é verdade, eu tenho 20 anos, então eu não tenho mais 15 anos. Por mais que eu seja tratada como 15 anos, porque por diversos motivos, às vezes não é nem por mal, assim, mas às vezes porque eu deixo transparecer isso. Eu tenho 20 anos como qualquer outra pessoa de 20 anos. Então, eu vou ser tratado como uma pessoa... Eu preciso ser tratado como uma pessoa de 20 anos. E acho que essa é o meu maior... Assim, essa é a minha maior frase da vida. Toda vez que eu tô meio em dúvida, sei lá, se eu devo fazer alguma coisa ou não, se eu tenho capacidade de fazer alguma coisa ou não, eu lembro. Eu tenho 20 anos, né? Então, eu sou adulta. E se você lembrar dessa mentalidade, sério, você faz tudo que um adulto faz, assim, porque você se lembra de que você é adulto e não é mais adolescente. Por mais estranho que pareça, né, a gente esquece bastante dessa frase, assim, no dia a dia, ainda mais por causa da forma que você vive, né? Por exemplo, atualmente eu moro sozinha, temporariamente eu moro sozinha, mas quando eu tô no Brasil, né, eu moro com os meus pais. E aí os meus pais, eles são pais mais cuidadores, assim, normal. Igual a cultura do Brasil, né, eu acho que no Brasil os pais, eles tendem a ser mais cuidadores, assim, não sei se é cuidadores que fala, mas é mais presentes, né, na vida. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o pessoal vai pra faculdade, eles saem, né, de casa. Então, realmente você se sente adulto. Mas quando você... No Brasil, você só vai pra faculdade. E aí você continua em casa. E aí, no dia a dia, assim, às vezes meus pais fazem as tarefas por mim. Minha mãe lava minha roupa, minha mãe lava as louças, assim. Claro que eu ajudo, né, em tudo. Mas acaba que na rotina mesmo, quem faz mais as coisas são os meus pais. E aí, acaba que você esquece. Você também tem a capacidade de fazer isso, que se você tiver dinheiro, né, pra sustentar também
a casa, né? Você também pode contribuir com dinheiro e tudo. E deve, né, também. Enfim, a gente esquece da nossa... Eu esqueço sempre. Eu esqueço sempre da minha capacidade, assim, de ser uma adulta. Um último tópico que eu queria trazer... Eu nem trouxe muitos tópicos, né? Mas um último tópico que eu queria trazer é sobre aquela sensação terrível das crises, assim, que a gente tem quando vai chegando a hora de entrar no mercado de trabalho e de você virar adulto e aí... Porque eu acho que eu tive essas crises desde 17 anos. Então, primeiro eu tive a minha crise dos 17 anos, mas foi rapidíssima. Foi no meu aniversário de 17 anos. Sempre é no meu aniversário, né? Mas no meu aniversário de 17 anos que eu percebi... Não tenho mais 16 anos, tenho 17, ano que vem vai ser 18. Aí passou. Aí no outro dia eu fiquei bem. Aí nos 18 anos eu tive... Tenho 18 anos. Mas foi mais feliz do que triste, eu acho. Porque eu tava na fase da pandemia, então eu não... O mundo tava meio parado, né? O mundo tava parado, então tanto faz. Eu ainda tenho tempo. Eu tinha outras preocupações que não fossem ter 18 anos e ser adulta. E aí, eu tive a crise dos 19 anos. Que aí eu pensei, eu lembro direitinho quando eu fiz 19 anos que eu falei, eu tenho 19, eu não quero ter 19, 19 é um número feio, 18 é muito melhor, 18 é mais, é tão mais bonitinho, tão mais legal falar que tem 18 do que falar que tem 19, meu Deus, agora eu realmente tô adulta, né? E aí eu entrei na faculdade e tal, e aí foi a primeira vez que eu tive contato com o mercado de trabalho, né, do meu estágio, e aí foi a primeira vez que eu me dei conta de terapia e de coisas. E aí... Mentira, eu acho que terapia eu fiz nos 20. Ah, tá, não. Eu fiz com... É porque, assim, foi muito rápido. Eu comecei a terapia em dezembro. Então 19, aí um mês. Aí no outro mês, eu já tinha 20. Então, enfim. Mas foi mais ou menos isso. E aí, eu tive a crise dos 20, que eu pensei... Eu não tenho mais um número que começa com 1. Agora eu tenho um número que começa com 2 e, meu Deus, agora eu realmente sou adulta. Todo ano eu faço um videozinho e é muito legal ver os meus videozinhos no Instagram, porque eu faço um videozinho de aniversário. E aí, nem sei como vai ser o videozinho desse ano, nem sei se eu vou fazer. Mas enfim, aí quando eu fiz 20, eu lembro direitinho que eu tipo assim, ai, vem 20 anos, estou preparada, porque os 20 anos vão ser incríveis. E realmente, até agora estão sendo incríveis, mas que bate assim, mais do que nunca, a vontade de crescer. Eu acho que é a primeira vez que eu senti na minha vida a vontade de não ser mais tão menininha e ser muito mais mulher. Porque agora, é impressionante, assim, como que a cabeça da gente muda. Porque com 18 anos eu tinha uma concepção de como era o trabalho. E agora eu já tenho outra concepção de como é o trabalho e tudo. Então, antes eu era louca pra trabalhar, assim, num lugar grande e tal. Agora eu também sou. Mas... muito menos. Agora eu tenho muito mais vontade de empreender, criar meu podcast, essas coisas assim. Então, é impressionante como muda. E aí eu penso, como é que eu vou crescer, sei lá, criar uma empresa? Não sei, tá, gente? Não sei se eu vou criar uma empresa, nem nada. Mas como é que eu vou ser levada a sério quando eu tiver 21 anos, né? Agora, ou quando eu já tenho, né, 20 anos, como é que eu vou ser levada a sério se eu tenho tanta cara de menininha, se eu tenho tanta vozinha de menininha, se eu tenho sei lá, tantas coisinhas de menininha, como é que eu vou ser levada a sério, entendeu? E mesmo assim, ao mesmo tempo que eu tenho esse sentimento de querer ser levada a sério, eu também tenho o sentimento de que, não, mas eu gosto de ser menininha quando eu tô na minha vida pessoal, mas eu também queria ser mais adulta. E aí entra todas as crises, assim, do que eu faço. Tem tanta coisa ainda pra eu resolver. Quando eu tinha, sei lá, 13 anos, eu achei que com 18 anos a minha vida tava resolvida e não está. Não está nem perto de ser resolvida e nem
assim, tem gente da minha idade que está se casando e nem namorado eu tenho. Eu achei que eu já ia tá namorando há 10 anos, sei lá, desde a escola. E não, gente, eu não consegui ver o namorado da escola é, pra vida toda. Não tenho, nunca nem namorei. Como, entendeu? Como lidar com esses desafios de, meu Deus, eu já tenho 20 anos e tudo e a minha vida não tá resolvida. Essa é uma resposta que eu não tenho pra você, pra vocês, porque eu também tô vivendo isso, assim, o que eu faço muito é respirar, dar tempo ao tempo, saber que eu dou conta de fazer tudo que eu me proponho e sempre me lembrar que por mais que eu tenha 20 anos agora, todo mundo que tem 20 anos tá igual eu. Tem gente que tá mais avançado, tem gente que tá mais parado na vida, ainda nem entrou na faculdade, tá no cursinho, ou nem tá no cursinho, tá nada, tirando um ano de folga. Então, não sei o que fazer. Ainda temos tempo pra pensar sobre as coisas e tal. Tá todo mundo perdido. Quando a gente tem 20 anos, todo mundo é perdido. Se eu converso com os meus amigos, eu vejo que tá todo mundo na mesma, assim. Tem uma galera que vai responder, não sei nem com o que eu quero trabalhar, nem sei se eu gosto dessa faculdade, não sei. Então, somente vivendo, conversando que a gente entende. Bom, esse foi o podcast de hoje, falando sobre um pouco da transição da minha vida adulta pra vida... Não, da vida adolescente pra minha vida adulta. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Beijo!